Eu, o Felipe, a gente fundou a Empíricos em 2009, tentando preencher uma lacuna que havia no mercado brasileiro, que é a da ausência de casas de análise, né? As empresas de research, como se chama lá fora, né? Então, essas empresas independentes que analisam os investimentos, analisam os ativos financeiros e dão uma opinião independente sobre eles, né? Ou seja, dissociada do interesse de qualquer banco e de qualquer corretor. Então, não existia esse modelo no Brasil e a gente achou que poderia caber muito bem aqui, né? Porque a gente via no dia a dia das nossas profissões muito conflito nas opiniões emitidas pelos bancos e pelas corretoras, isso acontece até hoje, né? Então a gente queria mitigar, amenizar um pouco esse conflito, né? Então começamos numa garagem, literalmente, né? Como uma banda de garagem, aí as pessoas foram manifestando interesse por aquele serviço, por aquela opinião, e aí a gente começou a alcançar mais e mais pessoas físicas, né? Nossa primeira tese de sucesso foi a do Fim do Brasil, em um momento de crise, então também estamos muito moldados a crises de mercado, né? A gente está acostumado a trabalhar em ambientes difíceis como o atual, e aí fomos crescendo, hoje a gente tem mais de 350 mil assinantes. E em que momento disso tudo você percebeu que precisava começar a explorar os dados? Que problema que vocês precisavam resolver com dados? Legal, isso tem um pouco a ver com a história, e não só da Empíricos, mas acho que de várias empresas, né? Então, como uma empresa começa ainda com um corpo de startup, ela vai contratando várias ferramentas, ou de plataforma, ou de software as a service, que são ferramentas excelentes, com um ótimo custo-benefício, tá? Mas cada uma dessas ferramentas tem um output de dados diferente, uma estruturação de dados diferente, né? Então, depois que a empresa deixa de ser startup e passa para um estágio de maturidade, você tem aí um mosaico que não necessariamente é muito agradável para a consolidação dos dados, né? Você ter várias ferramentas, cada uma falando um idioma diferente. Então a gente chegou num momento em que estava claro para a gente que a gente precisava ter um idioma comum dos dados da Empíricos, né? E foi nesse momento que a gente foi atrás e acabou conhecendo o pessoal da Cognitivo. Entendi. Qual foi a solução que vocês criaram juntos? Vocês Empíricos e a Cognitivo? Então na época, né, o projeto era muito bem definido, né? Tinha uma espécie de um tripé de dados, né? Esse tripé com 3 idiomas diferentes. Ali era uma perna, são as APIs do departamento de marketing, ficavam conectadas nos sistemas de marketing e nos canais externos como Google ou Facebook, tá? Uma outra perna dizia respeito a um banco de dados que resumia as nossas principais regras de negócio, tá? E a terceira perna desse tripé era o fluxo de visitas, de acessos às nossas páginas web. Então você imagina que pela discrepância entre essas coisas, as estruturas eram muito diferentes, né? Então a gente chamou o pessoal da Cognitivo, eles ficaram trabalhando inclusive dentro do nosso escritório um tempão, né, em dedicação quase que exclusiva ali, para criar um Esperanto ali, né, criar um idioma comum para esses 3 tripés e permitir que a gente montasse dashboards que falassem tudo sobre o marketing, tudo sobre as regras de negócio, tudo sobre o fluxo das pessoas nas nossas páginas, interseccionando essas informações, né? Então acabou criando um valor muito legal para a gente. E como foi esse trabalho? O que mais chamou a atenção em vocês ao trabalhar com a Cognitivo? Bom, primeiro assim, a seriedade, né? A gente sempre foi muito novo também, começamos jovens, a empresa tem muita gente jovem aqui, e às vezes quando você vai para o mercado você percebe um certo preconceito, né? Tipo, o que esses moleques estão fazendo, né? E aí quando a gente conheceu o pessoal da Cognitivo, eles eram um pouquinho mais novos que a gente ainda, a gente percebeu um grau de seriedade e conhecimento técnico absurdo, assim, né? Então o Raul e o Evandro são brilhantes, né? Isso passou uma segurança muito legal pra gente. E também porque assim, nesse meio, às vezes tem muito blá blá blá, né? Tem o discurso modinha do data science, todo mundo bancando de cientista de dados, mas pouca gente entrega resultados de fato, tá? Então ali, conhecendo o Raul e o Evandro, né, o pessoal da Cognitivo, a gente percebeu que os resultados apareciam ali de maneira tangível, num tempo esperado, né, de acordo com as nossas expectativas. Isso acabou se traduzindo em melhora de conversão do marketing, melhora do churn, melhora da experiência do usuário da Empíricos. Então, a gente viu os resultados chegando ali na veia. Uhum.
E aí você falou em melhora do churn, melhora dos resultados do marketing. Qual foi o resultado que mais chamou a atenção após esse projeto de dados? Eu acho que, assim, na verdade o que mais chamou a atenção, em termos de eficiência, tudo melhorou, né? Tanto a retenção, o engajamento, quanto a captação de leads, né? Mas eu acho que o que mais gerou diferença foi a confiança nos números, né? Então, a partir do momento em que a gente olhava para um sistema de dados integrado e podia confiar naquele sistema e tinha agilidade na atualização dos dados, a gente pôde trabalhar como deveria, né? Então, a gente sabia o que fazer, mas não tinha a assessoria ali dos dados, a confiança dos dados para tomar as decisões corretas, né? Então, isso ajudou muito. Entendi. E aí, com base nesse projeto que vocês rodaram, qual é a sua recomendação para as empresas? Por que elas devem estruturar os dados delas? Olha, eu acho que é fundamental estruturar os dados, porque se a gente está num contexto em que todo mundo sabe mais sobre você do que você mesmo, né? Tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista de pessoa jurídica, né? Então, hoje o Google sabe muito mais sobre você, Júlia, e sobre a sua empresa do que você. O Facebook, mesma coisa, né? E várias outras plataformas, a Amazon, a Apple, etc. Né? Então, se você não se esforçar para conhecer a si mesmo, você vai estar em desvantagem. Você começa esse jogo em desvantagem já. Né? E é por meio desses projetos de dados, desde o nível da estruturação de banco, né, de integração, até o nível da análise mesmo, do data science, que você consegue conhecer melhor você mesmo, conhecer você mesmo mais do que os outros te conhecem. Entendi, muito obrigada. Nada, que é isso.